Fala aí, galera, você que curte o nosso Flashcore Podcast, seja muito bem-vindo, já chega deixando aquele seu like, comentando, porque hoje é Grenal no nosso podcast e temos convidados especiais para bater papo com você e dar uma olhada aí, se você já está inscrito no nosso canal. Dá aquela moral pro Flashcore, se inscreve aqui também no YouTube, em todas as redes, porque você vai sempre ficar bem informado. Saiu informação nova, saiu entrevista nova, tudo você curte aqui com o nosso timaço Flashcore. E hoje, ao meu lado, para esse Grenal especial, nosso comentarista Ricardo Oliveira. Ricardo, seja muito bem-vindo. Vamos curtir um Grenal 440. Tudo bem, Ricardo? Olá Fábio, olá a todo mundo. É um número bem redondo, 440 grenais, e temos uma emissão muito especial, um episódio de podcast Flashcore absolutamente especial, com dois convidados que são imperdíveis. Promete ser uma conversa extraordinária, Fábio. Vamos a isso já. Com certeza. Já vamos jogar aqui na tela esses nossos convidados mais do que especiais, porque o Ricardo me deu a seguinte missão. Mauro e Zinho, olha, queremos convidados que fizeram gols em Grenal. Então temos dois aí pra gente se deliciar e foram campeões. Então. Deixa eu começar. Rapaz, por que eu vou começar aqui? Jogar a bola pro alto. Vamos começar no Mauro Galvão, que foi campeão logo de cara na década de 70. O Zinho já falou, pode ir com o Mauro. Tudo bem, Mauro? Fábio? Prazer te receber aqui no nosso canal Flashcore. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Fábio. Prazer falar com você, com o Ricardo. O Zinho, então, nem se fala, né? Grande companheiro. Eu tive o prazer de jogar lá no Grêmio, né? Então, hoje a gente já está um pouquinho assim diferentes, né? Um em cada lado, né? Tudo bem. Zinho, prazer te receber, agradecer a ESPN, ao Rubens Pós, a toda a direção por ter liberado você participar aqui do nosso podcast também. Seja muito bem-vindo, Tetra. Tudo bem, Fabinho? Um abraço para você, para o Ricardo. Mauro, um beijo. Eu te amo, Mauro. Beijo, também te amo. É um prazer estar com vocês, Bater um papo de Grenal sempre é bom, né? O clássico, já vou logo falando, para mim o clássico de maior rivalidade no Brasil. E eu já ia começar perguntando sobre isso, rapaz. Você viveu vários clássicos pelo Brasil, jogando por Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e o Grêmio. O Mauro viveu as duas moedas, né? O Grêmio e o Inter. Para você, Zinho, então é o maior clássico de rivalidade do Brasil e um dos maiores do mundo também? Sim. Eu tive o privilégio de vestir a camisa do Cruzeiro e joguei Cruzeiro e Atlético. Foram poucos jogos, né, nesse clássico, foi só um ano que eu joguei no Cruzeiro, e foi uma época também, em 2003, que o Cruzeiro estava bem acima do Atlético, né, o ano da Tríplice Coroa. Então, assim, eu provei da rivalidade, mas nada comparado do que foi Inter e Grêmio, Grêmio e Inter. Jogando pelo Flamengo, eu enfrentei Botafogo, Vasco, Fluminense. Jogando pelo Palmeiras, eu enfrentei São Paulo, Santos, Corinthians. Acho que Rio e São Paulo, por ter vários times grandes no mesmo local, divide-se essa rivalidade. Às vezes está mais contra o Vasco, às vezes está mais contra o Fluminense, às vezes está mais contra o Botafogo, depende do momento, né? E, consecutivamente, também falando do Palmeiras aqui em São Paulo, depende do momento. Teve um momento que foi contra o São Paulo, aquele São Paulo 93, 92, 93, campeão mundial, a gente montando nosso time, era rivalidade. Aí depois já virou contra o Corinthians, né, 98, 99. Então depende muito do momento. Agora, Inter e Grêmio não tem momento, não tem hora, não tem fase, um pode estar lá embaixo, outro pode estar lá em cima, um pode estar na Libertadores, o outro não pode não estar, um pode estar mais no G4 do Brasileirão, o outro está mais lá. Quando chega, é o jogo à parte, é o clássico à parte, o Rio Grande do Sul para, é um campeonato à parte, como se falam, né? Porque é um clássico que você se consagra, também você cai numa situação complicada, né? Você pode, num clássico como esse, virar ídolo de uma torcida. É um clássico diferente. Mauro, você que viveu os dois lados aí, tem um lado que tem mais peso do que o outro ou é igual? Não, eu também concordo com o Zinho, né? Para mim é o maior clássico, né, do futebol brasileiro, até acho que de repente até da América do Sul, né?
porque são as duas equipes mais fortes, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, enfim. E esse jogo ele é vivido de uma forma assim total, né? Além dos jogadores, dos dirigentes, torcedores, as pessoas elas vivem muito, né? Aquilo ali e fica uma expectativa muito grande e todo mundo espera por esse jogo. Então eu falei algumas vezes até em relação a isso. Muitas vezes dos times está disputando uma Libertadores, não é? Ou outra competição, não interessa, ninguém quer saber. Ninguém quer saber se tem Libertadores na quarta-feira. Isso aí fica em segundo plano. O que importa realmente e que começa a ser falado, se o jogo é no domingo, por exemplo, segunda-feira todo mundo já começa a comentar e já não tem como você fugir disso, né? Então acho que por isso realmente é o maior clássico do futebol brasileiro e também a questão, né, que a gente já conversou até antes do programa, a questão das cores, né? Que você não pode usar. Se você é colorado, você não pode usar azul. Se você é gremista, você não pode usar vermelho. Então é só lá só em Porto Alegre o negócio dele. Zinho, o momento nem sempre conta, vamos olhar para os momentos, porque o que é que significa temos os dois times bem, na verdade. O Grêmio está bem no Brasileirão, é o terceiro classificado, mas o Internacional está bem na Libertadores. E aí, qual é a influência que isto pode ter num Grenal? Ou realmente não é nenhuma? Não, influencia sim, influencia de expectativa de um grande jogo, Ricardo, porque os jogadores estão com confiança, né? O Grêmio bem no Brasileirão, o Inter bem na Libertadores, não está bem no Brasileirão porque abriu mão para focar na Libertadores, que é o grande objetivo. Então, indo bem, traz uma confiança para o Internacional, sem dúvida. Aquela coisa que eu falei de momento é mais para o torcedor, que pode estar em último lugar, mas o Grêmio está em último, ganhou do Inter, que está lá na frente, é o que o torcedor quer no momento, né? Jogadores influencia sim, porque fazem cada um no seu fazendo bom campeonato, traz essa confiança e a expectativa é de ter um grande jogo. Mauro, qual é a sua leitura desse momento dos times? Como é que pode ajudar? Um eventual deslize do Internacional na Libertadores pode condicionar muito o time ou você acredita que não? Eu acho que sim, eu acho que assim, uma atuação do Internacional, se não conseguir, né, a classificação, certamente isso aí tem um impacto muito grande. Então, a gente sabe que a questão da motivação, a questão psicológica, ela é muito importante. E a gente tem também aí um histórico, vamos dizer assim, né, que o Grêmio tem conseguido, assim, uma vantagem maior nos últimos clássicos, né? Então, isso aí é claro que dá para a equipe do Grêmio, vamos dizer assim, uma confiança maior. Mas é um jogo que, como foi falado, o nível tá bem alto, porque os dois times vivem um bom momento, não é? O Grêmio bem no Campeonato Brasileiro e tem a possibilidade agora só de focar no Campeonato Brasileiro, e o Internacional não buscando a Libertadores, chegar, né, a uma final. Então, acho que tá bem nivelado, deve ser um grande jogo, né? É claro que ninguém quer perder, como sempre. Agora, até em cima disso que o Mauro está falando, Zinho, Ricardo, nós temos uma arte aqui com os últimos jogos, né? Como lembrou o Mauro, o Grêmio levando vantagem nos últimos 5 jogos, por exemplo, são 3 vitórias, sendo a última, aí tem um jogo inclusive no Beira-Rio, 3-0. Zinho, não é fácil vencer na casa do adversário, seja para o Inter ou seja para o Grêmio. Mas imagino que quando, no caso, vai ser o jogo Grenal, vai ser na casa do Inter, no Beira-Rio. Quando o Grêmio vence, aí a torcida zoa mais o adversário, não, Ozinho? Com certeza, né? Com certeza. Tem essa vantagem para o Inter, queira ou não queira, por mais que a gente viu aí na arte, né, que o Grêmio venceu no Beira-Rio, mas jogar em casa é uma vantagem.
Apesar que no Sul torcida é dividida, né? É misturado, né? Não tem essa coisa de torcida única, né? Se não me engano. É, então, mas a tendência é ter mais torcedores do Inter. Eu concordo com o Mauro, vai condicionar muito o que vai acontecer no meio de semana, classificação ou não de Libertadores, até para esse torcedor, né? Se o torcedor está classificado para a final da Libertadores, está cheio de moral, está cheio de confiança. Não está classificado, volta para a realidade do Brasileirão, então fica uma pressão maior de ganhar o jogo. Não, a pressão já tem uma pressão de ganhar, mas se não classificar na Libertadores, aumenta essa responsabilidade, essa pressão. E aí o fator casa, ele também vai ser assim, ganhou, classificou para a final, é só festa no Beira-Rio. Não ganhou, não está na final, com certeza há uma pressão, uma impaciência maior da arquibancada. Agora, a estatística aí mostra que não tem empate também, né? Nos últimos 5 jogos. 3 vitórias para um lado, 2 para o outro. Tá vendo aí, né? Então, os times entram com uma disposição diferente, é um clássico diferente. Dependendo do que aconteça no meio de semana para o Inter, vai ser aquela guerra, a gente espera que seja aquela guerra, que a gente fala guerra assim, parece que é briga, né? Mas que os jogadores, né, procurem jogar bola, futebol, que os dois times são bons jogadores que tem os dois times. Então, às vezes, extrapola, né? Os caras esquecem de jogar e vai muito para a rivalidade, para a briga, e acaba sendo aquele espetáculo que não vira espetáculo, né? A gente já viu alguns últimos clássicos aí com brigas, com cartões, com expulsões. A gente espera que seja decidido com qualidade, com jogo, e tem tudo para ser assim. Parece que está proibido empatar, não é? Nos últimos 5 jogos não está permitido empatar. Mauro, você jogou nos dois. O fator casa, ser o mandante, pesa muito, ou o clássico é clássico e não importa onde é jogado? Não, eu acho que tem uma ligeira vantagem, né? Quem joga em casa, né? A motivação, a torcida é sempre maior, é claro. Na maioria das vezes é assim que funciona. Então você tem sim uma pequena vantagem, mas a gente sabe que no campo existe a disputa, existe, né, a qualidade dos jogadores. Então acho que vai ser assim. A gente sempre costuma falar que é decidido assim em alguns lances, né? Uma bola parada, né? Um descuido de alguém, não é? É o detalhe, porque é difícil que uma equipe jogue muito melhor do que a outra, né? Quando tem um clássico desse nível, né? Quase sempre você tem um equilíbrio maior. É um clássico muito disputado e o pessoal fala que o clássico não é mais uma luta do que provavelmente um jogo, né? E é verdade, né? Em termos isso, né? Porque você não pode entrar num jogo como esse com assim sem ter aquela vontade, aquela garra, né? Isso é o principal para jogar um clássico, é entrar com tudo e tentar buscar a vitória. Então, acho que talvez seja uma das vezes assim, mais difíceis, né, de dar um prognóstico para um jogo como esse, porque os dois times estão jogando bem, né? Então, com certeza, eu diria que seria um empate, né? Olha, você que chegou agora, chega deixando o seu like aqui no nosso Flash Score Podcast. Já comenta aí o que você acha que vai ser esse Grenal número 440. Compartilha esse nosso conteúdo e, claro, se inscreve se é novo aqui no nosso podcast também, no nosso canal Flash Score. Agora eu quero saber o seguinte, Ricardo e amigos, porque temos 2 especialistas aqui em Grenais. Eu vou começar pelo Tetra, campeãozinho. História, os bastidores, né? Aquela semana... Teve algum Grenal que você estava preocupado, você não estava 100%, Zinho, foi para o jogo e superou? Um bastidor de um Grenal que você tenha vivido que você não esquece, Zinho? Eu acho que assim, semifinal do Gauchão, né? De 2001 foi sensacional, né? Porque eu faço gol, né? Homenageei até minha sobrinha. O Tinga fez uma partidaça aquele Grenal, se não me engano ele fez 2 gols, foi 4-2, né? Exatamente.
É, eu Isso. joguei, eu joguei 13 Grenais, se não me engano, nos 3 anos que eu fiquei no Grêmio, juntando aí Gaúcho, Brasileirão, as competições todas. E eu tive o privilégio de não ter perdido nenhum Grenal. Mas não dá para. E o nosso time era melhor nesses 3 anos, o nosso time foi melhor do que o do Inter, jogador por jogador, né? O Mauro estava lá também comigo, Verdade. sem demagogia, assim, assim, a gente está falando a visão de ex-jogador e de quem está no meio da bola. Se você pegar jogador por jogador, o nosso elenco, a gente tinha elenco, né? O Tite olhava para o banco, tinha peças para colocar, para mudar, até taticamente o time e também de é, diferentes jogadores, né? De características de jogadores. Então era um time melhor. Mas mesmo assim os jogos eram equilibrados, eram jogos disputadíssimos, acirrados, né? E assim, a concentração da semana é diferente. A gente realmente passa uma semana muito mais. Eu aprendi a jogar e a viver essa rivalidade. O Mauro falou aí, né? De cor, né? Quando eu cheguei no Grêmio assinando o contrato, a primeira coisa que o cara falou não foi nem de quanto que ia ganhar, não ia ganhar. Antes de assinar o contrato, ó, não tenha carro vermelho, não usa blusa vermelha, nada que lembre o vermelho. Então eu falei, caramba, que isso? E outra coisa, fala para sua família também, tá? É para sua esposa, para seu pai, para seus filhos. Não é só você. Porque você pode estar com a sua esposa, ela toda de vermelho e ferrou. Então é uma rivalidade, cara, que existe mesmo e ela vai para dentro da sua casa, né? O Papai Noel não era vermelho no Grêmio, é azul. Azul. Verdade. Um patrocinador que é do Rio Grande do Sul, se ele patrocinar o Grêmio, tem que patrocinar o Inter também. Então é uma rivalidade e a gente acaba vivendo isso e os clássicos eram assim. Eu imagino hoje, né, com rede social, o cuidado ainda deve ser redobrado, né? Eu aviso aos familiares. Esse jogo que o Zinho lembrou foi do dia 1º de abril, não foi mentira, 4-2 Grêmio, Tinga 2 vezes, Rodrigo Mendes e Zinho. Luiz Cláudio e Fábio Pinto fizeram para o Internacional no antigo Olímpico. Não é mais o estádio hoje do Grêmio, onde Zinho e Mauro Galvão brilharam. Ricardo, a bola está contigo. Mauro, o desafio é o mesmo, não é? Você que ainda por cima jogou dos dois lados, não teve o privilégio do Zinho, parece que perdeu um jogo ou outro, aí parece que houve um granal que não terá sido tão bom para você, mas qual é a memória que tem? Alguma história particular de algum clássico granal? Não, é assim, eu acostumei, né, a jogar o Granal desde de garoto, né? Então, é uma coisa que eu tive que aprender, né, a saber lidar com isso, porque comecei na escolinha do Grêmio com 11 anos. E aí eu enfrentava o Inter, né? Depois, com 15 anos, eu fui pro Internacional. Então, aí eu comecei a enfrentar o Grêmio também nas categorias de base. Então, eu acabei me dando bem com esse tipo de situação, entendendo como é que funciona, né? E como o Zinho falou, é uma coisa que você também tem que ter um pouco assim de discernimento de entender que às vezes realmente seu time é superior, né? Naquele momento ali o Grêmio era superior mesmo, né? Mas mesmo assim os jogos são muito difíceis, os jogos são assim muito disputados. Então eu acho que essa assim a situação que fica é que mesmo você tendo um pouco de vamos dizer, vantagem em termos de elenco, né, os jogos são muito difíceis de você conquistar uma vitória, né? Então, eu tive, é lógico, é impossível, né? Eu joguei joguei 7 anos pelo Inter e pelo Grêmio joguei 2 anos e meio, acho quase 3. Então existe uma diferença, é claro. Joguei mais granais, né? E é lógico que ganhei, perdi, faz parte do futebol, mas assim, o importante, né, é que você sempre saia com a cabeça assim tranquila de que fez o melhor, né? Com o Internacional eu conquistei 4 títulos gaúchos, né, um campeonato brasileiro invicto. Com o Grêmio eu disputei, ganhei um campeonato brasileiro, depois Copa do Brasil, 2 Copas do Brasil, mais um estadual. Então foram assim
títulos importantes, né, que marcaram a minha carreira. E para mim, que sou gaúcho, é muito bom, né, ter jogado tanto pelo Inter quanto pelo Grêmio. Zinho levantou o dedo aí, Zinho? O Zinho queria dizer aí qualquer coisa. Quer contar aí alguma? Não, é porque, assim, agora essa mania de você achar que porque a comentarista pode fazer pergunta, né? Aí eu levantei que eu queria fazer uma pergunta pro Mauro Galvão. Manda! Vocês me permitem? Agora? Não, Óbvio, tá em casa. porque assim, eu não tive esse privilégio, né, do Mauro Galvão de, no mesmo estado, jogar nos rivais. Né? Eu no Rio só joguei no Flamengo. Eu em São Paulo só joguei no Palmeiras. Eu em Minas só joguei no Cruzeiro. E eu no Sul só joguei no Grêmio. E aí a curiosidade, porque o Mauro Galvão é um cara, ele é tão querido, ele é tão abençoado. É um craque, né? É um craque. Eu acho que eu já sei a resposta dele. Mas assim, eu queria saber, porque, cara, é o clássico de maior rivalidade. É o clássico de maior rivalidade que eu acho, e até o Mauro também falou. Como né? Ele ídolo no Inter, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de tudo, pô, seleção brasileira, um monstro. Mas aí depois vai jogar no Grêmio. Mas ele falou que já viveu isso na base, de jogar na base do Grêmio e jogar no Inter. Como é que a torcida, né, recebeu você, como ela te tratou? Eu via lá com você no Grêmio, você é ídolo, todo mundo te adorava. Mas eu não sei como é que foi assim, o momento da chegada, da troca, da ida. Como é que foi, Mauro? Assim, não é fácil. O momento, assim, quando eu cheguei no Grêmio, né, que você estava lá, fui muito bem recebido por vocês. Isso aí foi muito, muito bom, muito importante. Mas, assim, no começo, a gente sente que as pessoas ficam, assim, um pouco na dúvida, né? Pô, esse cara jogou no Inter, e agora vem para cá. Existe, né? É uma coisa assim meio que não é externada, assim, ela não é falada, mas tem aquele olhar assim. Eu me sentia assim que eu estava sendo vigiadozinho. E aí, caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para poder acabar com essa dúvida aí, né? Porque o Zinho sabe, a gente é profissional, a gente quer jogar, quer ganhar título, quer ganhar os jogos, enfim, quer deixar, né, a nossa marca ali no clube. E foi isso que aconteceu, né? Na primeira vez quando eu cheguei no Grêmio, porque eu tenho duas passagens pelo Grêmio, né, em 96, que eu joguei até 97, depois com o Zinho em 2001. Então, foi a segunda passagem. Na primeira que o pessoal estava assim, eu sentia que tinha um olhar assim diferente. Mas aí nós ganhamos o título, né, contra a Portuguesa, e foi maravilhoso. Aquilo realmente foi muito bom. A gente até estava conversando aqui, Zinho, antes de você chegar ao nosso programa, nos bastidores, eu dizia para o Ricardo, e você confirmou isso agora com outras palavras, falei, o Mauro tem licença para, nos dois lados, transitar, do Grêmio, do Internacional, sempre com muito carinho do torcedor. No Rio de Janeiro ele viveu também dois clubes rivais, Botafogo e Vasco. O Mauro consegue isso. Valdir Espinosa não conseguiu. O saudoso Espinosa, assim, certa vez me contou quando foi dirigir o Inter, parou num sinal e aí ele falou, campeão, a mulher abaixou o vidro. Eu falei, vai falar alguma coisa pra mim. O Marlon Brando, né? Baixou o vidro e ele falou assim, traidor! Arrancou com o carro. Tem isso, né? Eu vivi isso também aqui. Eu vivi isso no Rio, né? Numa outra função, né? Por incrível, minha história é toda no Flamengo, né? Eu cheguei no Flamengo com 11 anos de idade, né? E agora, pós ser, né, jogador, eu fui ser auxiliar no Vasco, né, Mauro? Do Jorginho no Vasco, tive o privilégio, né? E a honra de ser convidado pelo Jorginho para trabalhar com ele, e o Vasco abriu as portas para a gente. Mas não foi fácil, cara. Eu não tive esse carinho aí que o Mauro Galvão teve, eu não tive, não. No início, meu camarada, não foi fácil. O que eu ouvi, e olha, ainda tem uns idiotas que às vezes nas mídias sociais aí, quando eu posto alguma coisa do Flamengo, os caras, mas você traiu a gente, foi ser treinador no Vasco. Pô, não foi nem ser jogador.
Não é Zinho, fácil, Quando o Mauro. não. Vasco fez um gol contra o Flamengo, você vibrou. Falei, não, aquele gol levou a gente para a final do campeonato, Ah, nós fomos campeões carioca, eu não tinha que vibrar, não, tinha que ficar quietinho. Pedir desculpa aí, né? comissão Oh, técnica sofre. Fala, Eu queria Ricardo. desafiar-vos novamente. O Zinho falou aí, vocês foram treinados pelo Tite. Alguma conversa no intervalo que vocês lembrem? Alguma dica, alguma coisa que fizesse diferença? Pô, aquele cara, ele foge para a esquerda, vá lá, marca. Alguma conversa que vocês se lembrem, assim, mais marcante desses jogos grandes? Muitas vezes fica, né? Essas preleções, essas conversas de balneário. Alguma picardia na semana antes, porque também o futebol era outro tempo, não é? Imagino que as pessoas tinham não sei, outra amistosidade, acho que era outro tempo um pouco mais tranquilo. Vocês eram amigos uns dos outros, na verdade, quando jogavam. Alguma história dessas desses tempos? O Mauro já está a rir, quer eu acho que o Mauro começar, quer. Mauro? Vai. Não, assim, com o Tite especificamente, Você é que sabe, mas o Zinho falou no Tite e eu lembrei. não, assim, o trabalhar com o Tite foi muito bom, né? Naquele período que eu passei lá, junto com o Zinho no Grêmio, ele foi muito feliz nas escolhas que ele fez ali, em termos de questão, vamos falar assim, um pouco da questão tática, né? Quando ele acabou criando ali a forma de jogar com três zagueiros, acho que aquilo ali foi fundamental, né, para a nossa equipe, porque acabou aproveitando assim as qualidades de cada um, né? Cada jogador pôde mostrar o seu melhor futebol dentro do posicionamento que ele criou, né? Fazendo com que ele jogasse com três zagueiros. Então, isso aí deu para o nosso time, assim, era um time moderno, né? Nosso time era difícil de marcar, né? O pessoal, assim, muita movimentação, zagueiro que não era zagueiro, volante que não era volante, atacante que, né, não ficava parado, todo mundo se movimentava. Então, acho que isso aí fez com que a gente ganhasse tanto o título gaúcho quanto o título da Copa do Brasil, né? E faltou pouco para a gente conquistar a Libertadores, né? Uma pena foi a gente ter pego um time do Olímpia, né? Quando a gente acabou sendo eliminado nos pênaltis, né? Um pênalti ali meio estranho, mas tudo bem, faz parte. E você, Zinho? O cara mandou voltar o pênalti, eu nunca vi, né? Na É, disputa final, sabe? Não foi sem no VAR tempo nenhum. normal de jogo. Sem VAR não tinha nada, falou que o Eduardo Martini adiantou, né? Foi loucura aquilo dali. A gente Tá perdeu louco. lá no Paraguai, ganhamos no Olímpico, e aí foi para pênalti, foi a semifinal, né? Seria uma final brasileira, São Caetano e Grêmio, né? Seria demais. Grêmio. Faltou esse título mesmo para aquele grupo maravilhoso e excelente. Eu lembro de duas situações com o Tite. Uma foi no Grenal, que aquele volante era o Rockenbach, né? Rockenbach, não era o nome? Huckenbeck. Isso. Fábio, Rockenbach, é esse? Não, é Huckenbach, Fábio, sim, eu tô Fábio brincando, Rockenbach. né? Tô brincando. Rockenbach. Ele começou o Grenal e ele começou esse sistema de jogo que o Mauro Galvão lembrou muito bem de zagueiros. Eu tinha uma liberdade muito grande nesse time do Grêmio. Eu jogava como um meia, mais um meia, quase um meia atacante. Eu não era aquele meia que jogava pelo lado, acompanhando o lateral, porque a gente tinha dois alas, né? O Anderson Lima e o Rubens Cardoso. Então, eles batiam com laterais adversário. Tinha três zagueiros. Então, que tinha sem obra, né, Mauro? E a gente Tinha, tinha o Eduardo Costa como primeiro volante e também tinha o Tinga, que fazia tinha. o moderno, box to box, né? Ele chegava na frente, mas voltava para marcar para caramba. Então eu ficava mais liberado para jogar perto do Marcelinho Paraíba, lembra do Marcelinho Paraíba, do Luiz Mário? Muito. Mas aí tinha Jogava Fábio muito. Baiano, tinha Rodrigo Mendes, tinha muita gente boa, né? Tinha muita gente boa. Varley. Varley, pô, muita gente boa. O Luizão chegou aí, mas se machucou. É, É, então eu tinha essa liberdade, e aí é claro que o time adversário sempre botava um cara para me marcar, né? Cara, o Tite era muito rápido, né?
quando começa o jogo, aí eu mais assim, centralizado, caindo um pouco para a esquerda, né? Porque tinha o Luiz Mário que fazia o corredor de atacante pela direita, e o Hockenbach me marcando individual, individual, e quando eu olhei para o banco, ele já fez assim, ó, só fez um movimento assim, ó, troca com o Marcelinho Paraíba. Aí eu fui mais para frente, o Marcelinho voltou. O Hockenbach, o Fábio, né? O volante, ele não sabia se ele ia me marcar lá, mas ia encaixotar com o zagueiro, ou se ele saía para pegar. E aí o Mauro matou a charada. Essa liberdade de movimentação que o Tite dava confundia a marcação dos caras. Né? Então eu lembro dessa coisa tática dele e de uma leitura rápida. E eu lembro da nossa preleção, né, Mauro? A nossa preleção no jogo contra o Corinthians da final, muito boa. Dia 17 de junho de 2001, dia do meu aniversário, não tem como eu esquecer. Cara, nós empatamos o jogo no Olímpico, estava perdendo 2-0, a gente foi buscar o empate, 2 gols do Luiz Mário, 2-2, fomos para São Paulo. Só que a gente chegou em São Paulo, cara, os caras já montando o palco, tudo lá, dentro da torcida do Corinthians, a gente olhou, pô, o Corinthians já é campeão, porque 0-0 era do Corinthians, tinha aquela coisa do gol fora, né? Então 1-1 era do Corinthians, 2-2 ia para pênalti, a partir de 3-3, o título era nosso, ou uma vitória simples, quem vencesse era campeão. E aquilo ali, a gente já mexeu com a gente, mas, cara, antes de ir pro jogo, o Tite fez uma preleção, botou vídeo da família, de todo mundo, foi sensacional, espetacular. E quando a gente chegou no estádio, ele saiu do ônibus correndo, foi o primeiro a ir pro vestiário, e na porta do vestiário ele já esperando todo mundo, e aí barrava, segura aí, Mauro Galvão, aí puxava lá e dava um envelope pro Mauro Galvão. Sim, calma aí, dava um envelope pro Zinho. Entramos dentro do vestiário, claro, vamos abrir o envelope. Quando abre o envelope, aquela chuva de mensagem, né, de pessoas queridas, filhos, pais, esposa, amigos, né, de longa. Eu me segurando aqui, né, caramba, aquela emoção, né, a palavra de confiança, de conforto da família e tudo. Quando eu olho para lá, todo mundo ali também na mesma coisa. A gente lembra, Mauro? A gente colou no vestiário todo esses cartazes, colamos. Fiquei preocupado, o Paixão, nosso. O Paixão já levou a gente para aquecer no campo. Fala, Mauro. Fala. Todo mundo chorando, porra. Querendo chorar. Eu vi que tava todo mundo emocionado. Eu disse, caraca, agora ou a gente ganha ou a gente vai tomar uma goleada aí. Foi demais. Fomos aquecer no campo logo, né, Mauro? Fomos aquecer no campo para sentir já a torcida do Corinthians, 80 mil pessoas pressionando. Aí foi aquele atropelo, né? 3-1. Foi um dos jogos mais de final, assim, das finais que eu disputei, foram bastante, né? Cara, um dos jogos, assim, de uma supremacia, de um jogo quase que perfeito de um time, aquele nosso Grêmio, Mauro. É verdade. A gente conseguiu envolver o Corinthians, né? Eles não conseguiam marcar o nosso time, né? Ozinho, vamos voltar ao jogo de agora, depois dessas extraordinárias histórias. Você na Copa de 94 ficou famoso por jogar com a 9, mas ser o 10 do time. Agora no Grêmio você encontra algum 9 que seja o 10 do Grêmio do Renato ou não há esse jogador? Eu acho que o Bitelo, qual era a camisa do Bitelo? Não lembro qual era a camisa dele. Porque quem joga com a 9 é o Soares, né? O Bitelo já foi embora, mas era um cara que fazia ali, né, esse meio atacante, baita de um jogo, fazia mais ou menos a função que eu fazia. Né? É claro que no time do Tite, especificamente, eu era mais um meia atacante do que um meia tático. Né? Voltava, ajudava, marcava, mas eu tinha muito suporte, né? De 2 volantes, de 2 alas, de 3 zagueiros, espetaculares jogadores que me deixavam muito à vontade para me criar, para me chegar à frente. Não é à toa que é um dos times que eu mais fiz gols, né? Na minha carreira. Nem era artilheiro, mas fiz muitos gols no Grêmio, né?
Então era um estilo de jogo mais ou menos de início de carreira, né? Ou do Palmeiras 93, 94, que eu também era meia mais articulador, né? No Palmeiras de 98, 99, que eu era o meia que voltava e fechava o meio campo no 4-4-2, né? No Flamengo também, né? Com os caras mais experientes ali, Zico, Andrade, então eu e o Ailton eram os motorzinhos, né? Que a gente voltava para recompor meio campo, para marcar muito. E a seleção brasileira foi mais isso, 94. Eu era mais o meia tático do que o meia articulador. Eu nem era o 10, né? Eu era um 8, vamos dizer assim. 8. Eu era um 8, porque a jogada do lado contrário, quando o lateral esquerdo do adversário subia, o Mazinho saía para bater no lateral e aí havia um encaixe, né? O Dunga encaixava atrás nesse balanço tático, né? No 4-4-2, né? Mais ou menos assim. Vamos botar essa linha aqui dos 4 meias, né? Então o Mazinho saía aqui, vinha Dunga, vinha Mauro Silva e eu encaixava quase como um volante do outro lado. Quando a bola girava, eu saía para bater no lateral, vinha o encaixe, porque a gente deixava Bebeto e Romário livre, né? Eles vinham fazer uma sombra num primeiro volante e olhe lá. Mas era eles mais livres para o momento final, porque a gente tinha, o Parreira e o Zagallo tinha a concepção e a certeza que 90 minutos, se a gente não levasse gol, nós não passaríamos em branco com essa dupla, né? Bebeto e Romário viviam o melhor momento e deu certo. Foi isso que aconteceu. Então, Tinha razão. foi uma doação. Foi uma doação mais tática de posicionamento para um conjunto funcionar, né? Ô Mauro, para a gente fechar esse papo aqui, e olha, convidar você a deixar o seu like, comentar, compartilhar com a galera, com seus amigos, esse nosso conteúdo Flashcore Podcast. O Ricardo lembrou do Suárez. É um atacante que o zagueiro não gosta de marcar porque ele não desiste da jogada, é aquele cara chato para marcar, Mauro? Olha, Fábio, acho que além disso, é o que ele representa, entendeu? A figura dele, se você notar, desde que ele chegou no Grêmio, o Grêmio mudou. O Grêmio é outro time. Os jogadores mais confiantes, né? A torcida confiante. Então a gente sente que como faz bem, né? Você trazer um ídolo, um jogador desse nível, um jogador de seleção uruguaia, jogou muito tempo, um jogador que foi muito bem no Barcelona, enfim, um cara que tem qualidade, tanto para decidir, como também para dar um passe, né, escorar uma bola. É um jogador que tem inteligência também tática, sabe se posicionar, sabe usar o corpo. Então, acho que essa, assim, vamos dizer, talvez a maior mudança, né, que tem acontecido no Grêmio, no meu modo de ver, foi a chegada do Suárez, que trouxe, não é, essa, vamos dizer, essa confiança para os outros jogadores poderem também se sentir mais à vontade para jogar. Eu acho que talvez tenha sido o diferencial do Grêmio esse ano, a chegada do Suárez. Mauro Galvão, muito obrigado pelo teu carinho aqui com o nosso time Flash Score, uma boa semana e um bom Grenal, né? Porque como um bom amante do futebol, de certeza você vai acompanhar esse clássico. E aqui no Flash Score, em áudio, temos a nossa transmissão aqui para esse grande jogo do futebol mundial. Mauro, obrigado pela tua participação aqui com a gente, hein? Obrigado, Fábio, que seja realmente um grande jogo, né? Eu acho que é importante isso, ter grandes jogos, né? Para passar o exemplo aí para a garotada que acompanha o futebol, para todos que gostam do futebol. Um abraço para o Ricardo e um abraço especial para o Zinho, né? Que é um grande amigo, um grande companheiro que eu tive. Tive a felicidade de encontrar com ele no Grêmio e poder ter jogado juntos, que é um jogador que eu sempre admirei, né? E tive a oportunidade de jogar juntos. E ainda saímos campeões, né, Zinho? Oh, juntou Mauro Galvão e Zinho, tem que dar título. É muito. Olha o currículo. Pega o currículo Graças dos a dois, Deus. pronto. Onde foi campeão. A recíproca é verdadeira, Mauro. A recíproca é verdadeira. Você Obrigado. sabe quando eu te encontro, né, em eventos que a gente, porventura, participa, estamos juntos, ou, né, na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Você é um Isso cara aí. diferente. Mauro Você Galvão é um também. cara diferente no meio, né? Assim, eu não posso falar isso
assim, publicamente de muita gente, porque a gente sabe que é um meio difícil, mas o Mauro Galvão é um exemplo de atleta, de profissional, de ser humano, de chefe de família. É um cara que, assim, você não ouve ninguém falar assim, o Mauro Galvão. Eu, pelo menos, aonde eu ando, aonde eu estou, nunca ouvi ninguém falar alguma coisa do Mauro Galvão. Também, se falar, eu vou brigar. Eu falo, você tá maluco, né? Então você não conhece o cara. Você tá louco. Porque eu tô meio polêmico agora, Mauro. Mauro, eu tô meio polêmico. Tem que serzinho, senão não dá, tem que ser. Valeu, estou sempre te acompanhando aí, amigo. Agradecer Valeu, irmão. imenso aos dois. Tamo junto, E não vos amigo. posso deixar ir embora sem o prognóstico de cada um muito rápido, porque Palpite aí, Grenal vambora. é clássico, um palpite. 1-1. Ô, Ricardo, um beijo para você, Ricardo. Um beijo para você, obrigado por participar também. Fabinho, você é meu irmão também, trabalhamos juntos, né? Beijozinho. Aprendi muito com você nessa função. E o Mauro já falou aí 1-1, né? Porque ele tem que ser 1-1, tá certíssimo. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Mas eu não joguei no Inter, não vou estar trabalhando, não vou estar comentando, vou estar no sofazinho tomando minha tacinha de vinho e torcendo pro Grêmio! Vamos, Grêmio! 1-0 Tá Grêmio! bom. Valeu. Tá bom, gente. Obrigado pelo prazer carinho de vocês. enorme. Agradecer mais uma vez a participaçãozinho. Mauro Galvão, bom trabalho para vocês também. Agradecer a ESPN por ter liberadozinho para esse nosso bate-papo. E nós vamos na sequência com informações, curiosidades sobre esse confronto também aqui no nosso Flashcore Podcast. Vocês viram aí, então, esse bate-papo com o Mauro Galvão e com o Zinho. Vou convocar, então, agora o Edu Gerac para trazer curiosidades sobre esse grande confronto, Grenal de número 440. O Zinho não ficou em cima do muro. Segundo ele, o Mauro Galvão ficou. Seja bem-vindo, Edu. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem para todo mundo que está nos acompanhando? Como você já disse, né, esse é o Grenal número 440 e tem uma curiosidade, né, porque o Grenal que começou lá em 1909, né, quando o Inter foi fundado, que o Grêmio é um pouco antes, o Grêmio é de 1903, mas ele não é sempre que ele foi numerado, ele começou a ser numerado ali nos anos 80. Era o radialista Antônio Augusto, da Rádio Guaíba, na época, que começou a fazer essa numeração dos Grenais, algo que ficou tradicional no futebol brasileiro e no futebol gaúcho, né? E se a gente pegar os números gerais desse confronto do Grenal, são até hoje 160 vitórias do Inter, 138 empates e 141 vitórias da equipe gremista. O Grêmio, que tinha a liderança nesse confronto até os anos 40, depois disso o Inter passou na frente e isso nunca mais voltou. Ou seja, o Inter, né, no cômputo geral, que vai jogar em casa, né, no próximo domingo, vai ter aí a chance de, quem sabe, continuar na frente. Claro, vai ter a chance porque não vai mudar, que não está tão perto assim um do outro, né? Mas o Grêmio conseguiu várias goleadas importantes, inclusive na arena gremista, já nessa arena nova, o Grêmio conseguiu fazer, em 2016, fazer 5-0, que é a última grande goleada desse confronto. Eduardo, a história tem esses números grandes, mas há também uma história mais recente, já do último Grenal. Que números é que esta história recente nos conta? Então, uma coisa interessante, Ricardo, é que antigamente o Grenal ele tinha apelidos, né? E se eu fosse dar um apelido para esse Grenal de domingo, seria o Grenal uruguaio, né? Porque nós vamos ter o Luis Soares, que como nós estamos vendo aí no primeiro Grenal desse ano, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu por 3-1 na sua arena, e o Luis Soares foi o grande nome da partida, ele fez o primeiro gol logo aos 7 minutos, depois o terceiro gol também é uma assistência dele, né? E agora, nesse Grenal, tudo indica, né? A gente vai ter um duelo muito interessante, que é o Luis Soares e o Rocher. Os dois que são muito amigos, né? Os dois jogam juntos na seleção uruguaia, então seria um Grenal uruguaio, né? Que, vamos ver, um já até provocou o outro, dizendo que o Rocher já disse isso claramente, diz que eles falam muito, né? Toda semana eles falam pelo WhatsApp e tal, e o Rocher já disse que vai defender tudo, que não vai, o Luis Soares não vai ter chance não nesse Grenal do próximo domingo. Vamos ver o que vai acontecer lá no Beira-Rio.
Com certeza que teremos um grande jogo, Edu, e o Luizito Soares vai viver a experiência de um Grenal na casa do adversário, né? A gente falou muito isso aqui com o Mauro Galvão e com o Zinho. Se você chegou agora no nosso podcast, assista ele na íntegra, hein? Porque tem muitas histórias de bastidores aí dos Grenais e esse vai ser o primeiro do Luizito na casa do adversário. E talvez o último, né? Porque teoricamente ele vai embora no fim do ano. Não, exato, né? E tem uma outra coisa interessante que o Inter mudou demais, né, entre o primeiro turno e agora. Vamos lembrar que no primeiro turno era o Mano Menezes, agora é o Kudê, e chegou não só o Rocher, como chegou também o equatoriano, o Ener Valencia, né, que está sendo um homem gol ali, né, um jogador, um atacante muito importante para essa história recente do Inter, não só no Brasileiro, como também na Libertadores. E temos também, né, essa semana, o jogo do Inter na Libertadores, que obviamente vai influenciar de alguma forma o Grenal do próximo domingo, mas o Inter, sem dúvida alguma, chega muito mais forte para esse Grenal do que estava no primeiro turno, né? O Kudê gosta de fazer aquela pressão alta, né? Ele gosta daquele time muito mais vertical. Então vamos aí, ó, dá para ver claramente as notas, né? O Soares foi o grande nome daquela partida. E do lado do Grêmio, ou do lado do Inter, melhor dizendo, né? Uma novidade, além do Ener Valencia, é essa relação muito boa que está tendo entre o Alan Patrick e o Ener Valencia, né? O Alan Patrick, que é o grande organizador desse meio-campo do Kudê, ele que está conseguindo dar boas assistências ali para o Ener Valencia. E vamos ver se no domingo no Grenal, diante da sua própria torcida, essa dobradinha, né, entre o equatoriano e o brasileiro, né, o Alan Patrick, funciona mais uma vez. Tem funcionado em jogos da Libertadores, né? E vamos ver se funciona mais uma vez agora no Campeonato Brasileiro. E também, do lado do Inter, não só a rivalidade entra em campo, como os 3 pontos também acaba sendo fundamental, porque o Inter quer se distanciar ali daquela zona do rebaixamento. São momentos diferentes que os dois vivem no Campeonato Brasileiro e essas notícias todas você acompanha também no nosso site, em flashscore.com.br e, claro, siga nas redes sociais, no nosso Twitter, FlashScoreBR, no Instagram, flashscore.br, porque sempre tem informação, como aqui também tem sempre esse nosso bate-papo aqui, toda semana conteúdo novo, Ricardo. Vamos nessa? É isso, lá no nosso aplicativo ou no site da Flash Score consegue encontrar já a antevisão, o jogo está lançado, tem várias curiosidades, tem várias notícias, tem muitos textos da nossa equipa de notícias já a antever esse Grenal, o Grenal 440. O Eduardo Gerac todas as semanas vai-nos trazer aqui estes números com história, várias curiosidades. Obrigado, Eduardo, é sempre um prazer receber-te aqui. Espera-se realmente, Fábio, um jogo muito especial. Já sabe, você pode seguir-nos nas redes sociais, dê o seu like no nosso canal do YouTube, venha acompanhar este mundo incrível do desporto com a Flash Score. Com certeza, Edu. Grande abraço e até a próxima, hein? Um outro abraço a vocês, um grande abraço. Só uma coisa rapidinha, o Tite é um dos poucos técnicos, só 2 técnicos ganharam títulos pelos 2 times. O Tite ganhou a Copa do Brasil em 2001, né, pelo Grêmio, e em 2008 ganhou a Sul-Americana pelo Inter. Boa, ótima curiosidade aí. Com essa fechamos o nosso podcast, o Flash Score Podcast. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos e, claro, se inscreva nos nossos canais, porque todo dia tem conteúdo para você aqui com o nosso time Flash Score. Até a próxima!